Vamos encerrar a nossa disciplina de matemática discreta vendo essa seção de probabilidade condicional. É um tema bem interessante. Seja x a variável aleatória cujo valor é o resultado do lançamento de um dado. E considere as duas afirmações, x é par e x é ímpar. Se não temos nenhuma outra informação sobre x, como vimos, é razoável atribuir a probabilidade 1/6 a cada um dos seus possíveis valores, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E, portanto, a probabilidade de x ser par é igual a 1/2. A probabilidade do valor do dado ser 2, 4 ou 6, que é a mesma probabilidade de x ser ímpar. O resultado 1, 3 ou 5. 1/6 mais 1/6 mais 1/6, 1/2, 1/6 mais 1/6 mais 1/6, 1/2. Suponha agora que sabemos que o valor de x não é 3. Que probabilidade devemos atribuir a essas duas afirmações? Probabilidade de x ser ímpar, probabilidade de x ser par ou x ser ímpar? Não podemos simplesmente eliminar esse termo, probabilidade de x ser igual a 3, da segunda fórmula, essa fórmula aqui. Pois a soma não seria 1, daria 1/2 mais um valor, 1/2 menos 1/6, daria um valor menor do que 1. Como a probabilidade do valor ser 3 é zero, já que a gente está assumindo que x não é 3, temos que corrigir a probabilidade dos demais valores para que elas tenham a soma 1. Ou seja, temos que supor que a probabilidade de x ser igual a 3 é zero, e a probabilidade de x ser qualquer outro valor, 1, 2, 4, 5 ou 6, é 1/5. Porque sobram 5 valores, né? Então, cada um tem a mesma probabilidade, 1/5. Então, teremos o seguinte, probabilidade de x ser igual a 2, 4 ou 6, ou seja, probabilidade de x ser par, é 1/5 mais 1/5 mais 1/5 vai dar 3/5. E a probabilidade de x ser ímpar é a probabilidade de x ser 1 ou 5. 1/5 mais 1/5, 2/5. Observe que a informação adicional x diferente de 3 afetou não apenas a probabilidade de x ser ímpar, mas também a probabilidade de x ser par. Em casos como este, costuma-se usar a notação probabilidade de P dado que, para denotar a probabilidade condicional da afirmação P, sabendo-se que, ou dado que, a afirmação Q é verdadeira. Então, a gente lê isso daqui assim, probabilidade de P dado que, ou probabilidade de P condicionado a que. Verifica-se que essa probabilidade pode ser calculada pela seguinte fórmula. Probabilidade de P dado que é igual a probabilidade de P e Q dividido por probabilidade de Q. Veja que a probabilidade de Q, para essa fórmula poder funcionar, tem que ser um número maior do que zero. Não faz sentido condicionarmos em um evento cuja probabilidade é nula, né? Não, isso não faz sentido. Aplicando desta forma ao exemplo acima, a afirmação P seria x é ímpar. O P aqui seria x é ímpar, né? Não, o que nós queremos calcular. E que é a afirmação x diferente de 3. Nós queremos saber qual é a probabilidade de x ser ímpar, dado que x é diferente de 3. Temos então o seguinte, a probabilidade de P e Q, ou seja, ser ímpar e ser diferente de 3, é a probabilidade de x ser 1 ou ser 5. E a probabilidade de Q é o quê? A probabilidade de x ser 1, 2, 4, 5 ou 6. Qual a probabilidade de ser P e Q? É 2/6, né? Porque a probabilidade de x igual a 1, mais x igual a 5, 1/6 mais 1/6, 2/6. E qual a probabilidade de não ser 3? É 1/5 mais 1/5, ou perdão, 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6, 5/6. 2/6 dividido por 5/6 dá 2/5, né? Que é o valor que a gente calculou aqui antes. Probabilidade de ser ímpar, 2/5. Ok? Perfeito. Então, vamos tentar usar essa fórmula para fazer algumas contas aqui, alguns exercícios. Seja x, exercício 12.16. Seja x o valor obtido lançando um dado. Calcule a fórmula 2.19, que é essa fórmula aqui. O seguinte, probabilidade de x ser par, dado que x é diferente de 3. Vamos fazer aqui a conta. Solução oficial. Probabilidade de x ser par, dado que x é diferente de 3, usando aquela conta, é a probabilidade de x ser par e x ser diferente de 3, dividido pela probabilidade de x ser diferente de 3. Aplicando aquela fórmula, né? Essa fórmula aqui. Ok? Probabilidade de x ser par, dado que x é diferente de 3, é a probabilidade de x ser par e x ser diferente de 3, dividido pela probabilidade de x ser diferente de 3, que é igual a quê? Qual é a probabilidade de x ser par e x ser diferente de 3? Nós temos o quê? Olha só, o x é diferente de 3.
e o x é par. Veja, se o x é par, ele, claro, vai ser diferente de 3. Então, essa informação não acrescenta nada. Então, a mesma coisa que a probabilidade de x ser par. Né? Então, qual é a probabilidade de x ser par? 1/2. Já que se é par, é óbvio que vai ser diferente de 3. E qual é a probabilidade de x ser diferente de 3? A probabilidade de x ser diferente de 3 é 5/6, não é isso? Nós temos 5 valores. 1, 2, 4, 5, 6. 5, entre 6, 5/6. 1/2 dividido por 5/6 dá 3/5. Ok? A solução alternativa é qual? Bem, considerando que x é diferente de 3, o nosso espaço amostral vai mudar. Vai ficar 1, 2, 4, 5, 6. O 3 vai embora. E os valores pares, quais são? 2, 4 e 6. Então, nós temos 2, 4 e 6, né? 3 valores dividido por 5 valores, 3/5. Já que todos têm, a gente está assumindo, tem a mesma probabilidade. É uma solução alternativa, sem usar aquela fórmula. E a probabilidade de x ser par, dado que x é um quadrado perfeito? Vamos ver aqui. A probabilidade de x ser par, dado que x é um quadrado perfeito, é igual a probabilidade de x ser par e ser um quadrado perfeito, dividido pela probabilidade de x ser um quadrado perfeito. Bem, qual é a probabilidade de x ser par e ser um quadrado perfeito? Quais são os números dos dados, tal que é par e ao mesmo tempo quadrado perfeito? Os pares são 2, 4 e 6. Desses aí, o único que é quadrado perfeito é o 4. Então, qual a probabilidade de x ser 4? É 1/6. 1/6 dividido pela probabilidade de x ser um quadrado perfeito. Quais são os números quadrados perfeitos de 1 a 6? Só tem o 1 e o 4. Qual a probabilidade de ser 1 ou 4? É 1/6 mais 1/6, que dá 2/6. Então, fica 1/6 dividido por 2/6, que dá 1/2. E a solução alternativa qual é? Qual é o espaço amostral? Dado que o x é quadrado perfeito, nós só temos dois valores possíveis, 1 e 4. São quadrados perfeitos de 1 a 6. E quais são desses os valores pares? Só tenho 4. Então, eu tenho um valor entre 2. Então, dá 1/2, já que eles são equiprováveis, têm a mesma probabilidade. Terceiro item, probabilidade de x ser primo, dado que x é maior do que 3. Isso nos valores de um dado, né? De 1 a 6. Qual a probabilidade de x ser primo, dado que x é maior do que 2? É a probabilidade de x ser primo e x ser maior do que 2, dividida pela probabilidade de x ser maior do que 2. Quais são os números primos de 1 a 6? Nós temos o 2, o 3 e o 5. Temos 3 valores. E desses, quais são que são maiores do que 2? Tem o 3 e o 5. Então, são dois valores entre 6 possíveis, né, do dado, então dá 2/6, dividido pela probabilidade de x ser maior do que 2. Quais são os números do dado que são maiores do que 2? 3, 4, 5 e 6. São 4 possibilidades. Qual a probabilidade de ser um desses 4? Cada um tem probabilidade de 1/6, dá 4/6, né? 2/6 sobre 4/6 dá 2/4, que é a mesma coisa que 1/2. Qual é a solução alternativa, sem fazer essa conta? Qual é o espaço amostral condicional? É esse daqui, o x maior do que 2. Quais são os valores x maior do que 2? 3, 4, 5 ou 6. E desses aqui, quais são os valores primos? 3 e 5. Como são equiprováveis, dois valores entre 4 dá 1/2. Ok? Perfeito. Exercício 12.17. Seja x a soma dos valores obtidos no lançamento de dois dados. Calcule pela fórmula 12.19. Essa mesma fórmula aqui, né? Do probabilidade de um evento condicionado a outro, né? Dado que outro ocorreu. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de x ser par? Agora são lançamento de dois dados, né? Agora é um pouco mais complicado. Aqui é lançamento de um dado, né? Agora são dois dados, tá? É bom observar isso. Calcule pela fórmula 12.19. E x é a soma dos valores, né? É bom deixar isso bem claro. X é a soma dos valores obtidos no lançamento de dois dados. Qual a probabilidade dessa soma dos dois dados ser par, dado que os dois valores deram o mesmo resultado? Como é que a gente faz essa conta? Solução oficial. Qual a probabilidade de x ser par, dado que os dados são iguais, os valores são iguais? X é a soma, né? É a probabilidade de x ser par e os dados serem iguais, dividido pela probabilidade dos dados serem iguais.
Qual é a probabilidade dos dados serem iguais? Qual é? Bem, tem um primeiro dado e o segundo. O primeiro dado tem um valor, o segundo dado tem que dar igual ao primeiro. Qual é a probabilidade do segundo dado dar um certo valor igual ao primeiro? É 1/6, não é isso? E qual é a probabilidade de x ser par e os dados serem iguais? Bem, primeiro eu tenho que ver aqui a probabilidade dos dados serem iguais, vezes a probabilidade de ser par. É 1/6. E a probabilidade que, dado que eles são iguais, qual a probabilidade de x ser par? E se eu tenho dois números iguais e eu somo, sempre vai dar um número par. Tem a probabilidade de 1. Né? Se eu pego dois números iguais e somo, é claro que vai dar um número par. Então, dá 1/6 vezes 1 sobre 1/6 vai dar 1. 100% de chance de ser par, dado que os valores dos dados são iguais. Qual é a solução alternativa? Vamos ver aqui. O espaço amostral condicional é o seguinte: eu estou considerando que os dados são iguais. Então, nós temos só essas 6 possibilidades. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. O primeiro é o resultado do primeiro dado e o segundo do segundo dado. O primeiro dado deu 1, o segundo dado deu 1. Aqui o primeiro dado deu 4, o segundo deu 4. E a soma x ser par em cada caso desse? Aqui a soma dá 2, que é par. Aqui dá 4, que é par. 6, que é par. 8, que é par. 10, que é par. 12, que é par. Então, quando é que é? Nesses casos aqui, a soma dá par em todos. Então, é 6 dividido por 6 dá 1. Ok? Então, aqui é 100% de chance. Qual é a probabilidade de x ser par, dado que os dois dados deram um resultado diferente? Vamos ver aqui como é que resolve esse problema. A probabilidade de x ser par, dado que os dados são diferentes, é a probabilidade de x ser par e os dados serem diferentes, dividido pela probabilidade dos dados serem diferentes. Não é isso? Usando a fórmula. Isso vai dar quanto? Vamos pensar um pouquinho. Qual a probabilidade, primeiro, dos dados serem diferentes? Veja, eu lanço o primeiro dado, qual a probabilidade do segundo ser diferente do primeiro? É 5/6, né? Porque eu tenho 5 valores diferentes do primeiro dado. Então, eu tenho 5/6 de probabilidade disso acontecer. Ok. E qual é a probabilidade de x ser par, dado que os dados são diferentes? Vejam, o segundo dado deve ser da mesma paridade do primeiro, para isso acontecer. Não é isso? Mas tem que ser diferente. Olha só, para a soma ser par, né? A soma ser par, o segundo dado tem que dar a mesma paridade do primeiro, ou seja, se o primeiro deu par, o segundo tem que dar par também, para a soma ser par. Se o primeiro deu ímpar, o segundo tem que dar ímpar também, para a soma ser par, né? Mas apesar disso, ele tem que ser diferente. Ou seja, se deu, por exemplo, deu 1, 3 ou 5, se deu par no primeiro, quer dizer, se deu ímpar no primeiro, 1, 3 ou 5, se deu 1, o segundo dado tem que dar 3 ou 5. Tem duas possibilidades. Se deu 2, tem 2, 4 e 6. Tem que ser da mesma paridade. Se deu 2, tem que ser 4 ou 6. Sempre são duas possibilidades em 6 para isso acontecer. Né? Tem que ser da mesma paridade, mas tem que ser diferente. Né? Então, se eu tenho... Quantos elementos são pares? Tenho 3. Né? De 1 a 6, tenho 3 valores. Mas eu vou ter que tirar um deles, porque é a mesma paridade. Porque tem que ser diferente do primeiro. Então, sobram duas. Duas possibilidades em 6, que dá 2/6. 2/6 dividido por 5/6 dá... Opa, 2/5, perdão, aqui está errado, está escrito errado. 2/5, tá? Beleza, corrigi agora, 2/5. Qual é a solução alternativa? O espaço amostral condicional são todos os pares, exceto o 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, não é isso? O condicional são os valores, é a situação em que os dados são diferentes, são todos os pares, exceto pares de valores, né, de números, de 1 até 6, exceto os que são iguais, que é 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Quantos valores temos aqui no total? 30, né? 36, 6 vezes 6, 36, menos esses 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai dar 30. Ó. 6 vezes 6, 36, menos 6 vai dar 30. Isso é o total de casos em que os dados são diferentes. Ok. E desses aí, quais são os que a soma dá par? Se você observar, vai dar 1 com 3, 1 e 5. 2, 4, 2, 6. 3, 1, 3, 5. 4, 2, 4, 6. 5, 1, 5, 3. 6, 2, 6, 4. Aqui tem quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 em 30, que vai dar também 2/5. É a mesma resposta, claro, tinha que ser. Perfeito? Último item. Probabilidade x ser igual a 6, dado que os dois valores não são primos entre si. Tá? Como é que resolve essa questão? Solução oficial. Os pares que não são primos entre si, quais são? 2,2, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 4,2, 4,4, 4,6, 5,5, 6,2, 6,3, 6,4, 6,6. Por quê? Qual é a definição de números primos entre si? É quando a gente vê que o único divisor, o divisor comum deles, né, o máximo divisor comum é igual a 1. Então, 1, ele é primo com todo mundo. Tá? O 1 não é número primo, mas ele é primo com qualquer número. Ou seja, qualquer número e 1 são primos entre si. Tá certo? Perfeito. Então, 2, 2. 2 não é primo de 2. 2 não é primo de 4. 2 não é primo de 6, porque eles têm o 2 em comum. 3 e 3 tem o 3 em comum. 3 e 6 tem o fator 3 em comum. 4 e 2 tem o 2. 4 e 4 tem o 4 e o 2. 4 e 6 tem o 2. 5 e 5 tem o 5. 6 e 2 tem o 2. 6 e 3 tem o 3. 6 e 4 tem o 2. 6 e 6 tem o 2, o 3 e o 6, né? Ok. Qual é a probabilidade de x ser igual a 6, dado que, condicionado a, que os dados não são primos entre si? É a probabilidade de x ser igual a 6 e os dados não são primos entre si, dividido pela probabilidade de os dados não serem primos entre si. Bem, qual é a probabilidade dos dados não serem primos entre si? Quantos pares temos aqui em cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qual a probabilidade de ocorrer um desses 13 dados aqui, nos dois lançamentos? É 13 sobre 36, né? Perfeito. E qual é a probabilidade da soma dar 6? Quais desses aqui é a soma das 6? Temos o 2, 4, o 3, 3 e o 4, 2. Então, são 3 valores. E qual a probabilidade de dar um desses 3 valores? É 3 sobre 36. Por que 36? Porque é um sexto para o primeiro dado e um sexto para o segundo dado. Então, 3 sobre 36 dividido por 13 sobre 36 dá 3 sobre 13. Tá bom? Solução alternativa é um pouco semelhante a essa. O espaço amostral em que os dados não são primos entre si, os valores, é esse mesmo conjunto que a gente viu aqui em cima. Tá bom? E qual desses aqui é a soma da 3? É exatamente, de novo, 2, 4, 3, 3, a soma da 6, né? E o 4, 2. Então, eu tenho 3 possibilidades em 13. Então, dá 3 sobre 13. Ok? Perfeito. A fórmula da probabilidade condicional é também muito usada na forma inversa. A probabilidade de P e Q é igual à probabilidade de P condicionado a Q vezes a probabilidade de Q. Ou seja, uma vez definida a probabilidade de P dado Q e também a probabilidade de Q, a probabilidade da afirmação P e Q é simplesmente o produto das duas. Vamos ver se a gente usa isso para algum exercício, né? Exercício 12.18. Suponha que a probabilidade de algum hacker tentar violar o seu computador no próximo minuto é 10%. E que a probabilidade de tal tentativa ter sucesso é 80%. Qual é a probabilidade do seu computador ser violado por algum hacker no próximo minuto? Ignore a possibilidade de haver mais de um ataque por minuto. Ou seja, vai tentar uma vez só nesse próximo minuto. Bem, essa é bem simples, né? Eu quero saber qual a probabilidade de haver um ataque e esse ataque ser bem sucedido, não é isso? Qual a probabilidade de haver um ataque e ele ser bem sucedido? Isso é igual à probabilidade de haver um ataque, né? Vezes a probabilidade de ter sucesso dado que houve um ataque. Não é isso? Dado que houve um ataque, qual é a probabilidade de sucesso? É 80%. E qual é a probabilidade de haver um ataque? É 10%. 10% vezes 80% vai dar 8%. Ok? Perfeito. Último exercício. Exercício 12.19. Suponha que atiramos 2 dados, um verde e um vermelho. Qual é a probabilidade de que o dado verde mostre o valor 2 e o dado vermelho mostre o valor 3? E qual é a probabilidade que um deles mostre o valor 2 e o outro mostre o valor 3?
Vejam, eu vou escrever o par xy para dizer o seguinte, o dado verde deu valor x e o dado vermelho deu valor y. Qual é a probabilidade de acontecer o par 2, 3? A probabilidade do dado verde ser 2 é 1/6. E a probabilidade do dado vermelho ser 3 é 1/6. Então fica 1/6 vezes 1/6, que é 1 sobre 36. E qual é a probabilidade de um dar 2 e o outro dar 3? É acontecer essa situação. Acontecer o par 2, 3 ou par 3, 2, que vai ser a soma das probabilidades. 1 sobre 36 mais 1 sobre 36 dá 1 sobre 18. Ok? Perfeito. Isso aqui foi bem fácil. Agora suponha que os dois dados são idênticos, a tal ponto que não podemos dizer qual é um e qual é o outro. Qual é a probabilidade de que um deles mostre o valor 2 e o outro mostre o valor 3? Bem, essa questão ela não está bem formulada, tá? A gente precisa pensar aqui um pouquinho mais sobre ela. É preciso dizer explicitamente qual é a função de probabilidade que nós queremos, que a questão quer. E dependendo da situação, a gente tem uma função de probabilidade ou outra. Sem essa informação, nós podemos pensar essa questão de dois modos diferentes. Eu imagino que o professor aqui que fez essa questão pensou no modo 2, mas deveria ter deixado isso bem explícito, né? Mas vamos ver, tem o modo 1. O jogo, você joga os dados verde e vermelho numa caixa fechada, por exemplo, e um computador diz o resultado em ordem crescente. Por exemplo, os dados eles são diferentes, mas eu jogo ele dentro de uma caixa fechada e um computador me diz o resultado em ordem crescente. Ele não me diz assim, o dado vermelho deu tanto, o dado verde deu tanto. Ele não diz isso. Ele só diz assim, olha, deu 3 e 5. Aconteceu 4 e 6. Mas ele não diz se foi quem, né? Ou então o jogador daltônico joga os dados. O jogador daltônico joga, ele não vê a diferença entre verde e vermelho, né? De um jeito ou de outro, consideramos aqui nesse modo 1 que cada dado tem a mesma função de probabilidade, 1/6 para cada valor. Ou seja, independe se é um computador que olha, se é daltônico ou tal, a probabilidade de 1/6 está em cada dado. Esse modo é idêntico ao item B, e a resposta é a mesma do item B, é 1 sobre 18. Tá? Como é que a gente faria uma conta sem pensar assim, em verde e vermelho, né? Usando lá a fórmula da probabilidade condicional. Seja P a probabilidade de que um dos dados dê 2 ou 3. Seja Q a probabilidade do outro dado dar um valor em 2 ou 3. Então, seja P a probabilidade de que um dos dados dê 2 ou 3. E seja Q a probabilidade do outro dado dar um valor em 2 ou 3, mais diferente do primeiro dado. Como os lançamentos são independentes, então a probabilidade de P dado Q é igual à probabilidade de P, porque a informação do primeiro dado, ela independe, a informação do primeiro dado não afeta a probabilidade do segundo dado, não é isso? Então a probabilidade de P e Q é igual à probabilidade de P dado Q vezes a probabilidade de Q, a gente está usando essa fórmula aqui, né? A probabilidade de P e Q é igual à probabilidade de P dado Q vezes a probabilidade de Q, tá? Então, probabilidade de P e Q, ou seja, um é 2 ou 3 e o outro é 2 ou 3, mas diferente do primeiro, é igual a probabilidade de P dado Q vezes a probabilidade de Q, que é igual a probabilidade de P vezes a probabilidade de Q, já que eles são independentes, os dados. Isso é igual a quanto é a probabilidade de P. P acontecer. Um deles dá 2 ou 3. É 2/6, que nós são dois valores entre 6. E qual é a probabilidade de Q ocorrer? É 1/6. Por quê? Porque é um valor 2 ou 3, mas diferente do primeiro, né? Então, dá 2/6 vezes 1/6, dá 3 sobre 36, perdão, dá 2 sobre 36, que é igual a 1 sobre 18. Ok? Perfeito. Não, quer dizer, eu acho que há um pequeno erro aqui. Como os lançamentos são independentes, isso aqui não está muito correto, né? Perdão, desculpa, eu vou corrigir isso agora mesmo. É até bom. Desculpa, vamos ignorar isso daqui, tá? Isso está errado, vamos voltar. Está errado, na verdade, não era verdade o que eu tinha falado. É o seguinte, a probabilidade de P e Q é igual a probabilidade de P dado Q vezes a probabilidade de Q, não é isso?
Perfeito. Na verdade, é o oposto. É a probabilidade de P, vamos lá, vamos corrigir isso. A probabilidade de P vezes a probabilidade de Q dado P. Ah, agora sim. E qual é a probabilidade de P acontecer? Vamos lá, agora sim. Corrigindo aqui online, vamos lá. Qual a probabilidade de P acontecer? Isso é 2/6, não é isso? Porque nós temos dois valores, 2 ou 3, entre 6. Perfeito. E sabendo que P aconteceu, ele foi 2 ou foi 3? Qual é a probabilidade do segundo dado ser 2 ou 3, mas sendo diferente do primeiro? Ou seja, eu só tenho uma possibilidade. Ou é o 2, se o primeiro deu 3, ou é 3, se o primeiro deu 2. De qualquer modo, é só um valor possível entre 6. Então, vai dar 1/6, né? Então, 2/6 vezes 1/6 vai dar 1/18. Estava errado, corrigi agora. Beleza. Mas deu o mesmo valor 1/18 do item B. O segundo modo de pensar é quando a função de probabilidade não é a esperada normalmente, ou seja, 1/6 para cada valor em cada dado. Nesse modo, cada resultado tem a mesma probabilidade. Resultado retornado pelo computador, por exemplo, ou pelo senhor daltônico. Quais são os resultados possíveis? Só um, quando os dois dados dão 1, ou só 2, quando os dois dados dão 2, só 3, quando os dois dados dão 3, só 4, quando os dois dados dão 4, só 5, os dois dão 5, só 6, quando os dois dão 6. Ou então, 2, um é 1, outro é 2, ou 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 4, 6, 5, 6. Contando todas as possibilidades aqui, dão 21 valores. E qual é a probabilidade de ser um é 2 e o outro é 3? Só temos aqui uma opção. 1, que é o 2, 3, entre 21 possibilidades. Então, dá 1/21. Ok? Mas, para ser esse modo, deveria estar bem explícito, né? Em vários problemas de probabilidade, tem que deixar bem claro qual é o modelo de probabilidade que você está querendo. Como aqui não está explícito, ficaria tendencioso a ser o modo 1. A gente assume a probabilidade 1/6 para cada valor. Tá bom? Como não está informado explicitamente, é esse daqui. Perfeito. Gente, terminamos aqui o livro. Não veremos inferência bayesiana. Também não será visto o que há depois de inferência bayesiana. Nem falaremos de variável aleatória, média, mediana, moda. Tudo isso aqui que está aqui no livro não será visto. Vamos lá, rapidamente passar para mostrar o que não será visto. Aqui a gente já viu vários princípios de independência e tal. Essa parte de variável aleatória, valor esperado, propriedades mediana, moda, variância, desvio padrão. Isso aqui, covariância, é mais para a disciplina de estatística, né? Probabilidade estatística, probabilidade e talvez processo estocástico também. Aqui no nosso caso de matemática discreta, aqui nos interessam mais as propriedades básicas de probabilidade e probabilidade condicional, que tem muito a ver com combinatória, tá? Então, vemos probabilidade condicional, nem essa parte de inferência bayesiana nós veremos. Então, basicamente, depois que passou aquelas propriedades, pulamos para a probabilidade condicional, tá bom? Vamos ver aqui a lista 3 rapidamente, alguns exercícios. A lista 3 tem 2 exercícios de probabilidade. O primeiro, a gente já fez aula passada, já mostrei lá numa planilha, era o problema dos aniversários. Só que ao invés de ser 50%, aqui mudou para 60%. Essa questão realmente não dá para fazer na mão, assim, tem que usar um computador, uma calculadora. Eu nunca pediria uma questão como essa numa prova, tá? Porque é impossível fazer esse monte de conta numa prova. Vai dar muitos cálculos, a não ser que eu permitisse o uso de calculadora. Perfeito. A 13ª questão da lista, a última questão da lista, tem a ver com o problema de Monty Hall, que é o que eu pretendo falar agora. Então, deixa eu mostrar aqui uns slides à parte. Antes de ir direto para o problema de Monty Hall, que é o segundo slide aqui que eu quero mostrar, aqui é o problema dos aniversários, né? Foi na aula passada. Eu queria mostrar mais 2 exemplinhos de problema de probabilidade condicional, que tem em outro livro que eu costumo seguir. Então, vamos ver só esses 2 exemplos, depois vamos direto para o problema de Monty Hall. Ok, vamos lá. Uma moeda é lançada 5 vezes. Qual é a probabilidade da primeira jogada ser cara
Sabendo que ocorreram exatamente 3 coroas nesses 5 lançamentos. Então, vamos pensar aqui. Seja A o seguinte evento, a primeira jogada é cara, e B o evento, ocorreram exatamente 3 coroas, tá? Exatamente 3 coroas. Qual é a probabilidade do evento B? Ocorreram exatamente 3 coroas. Bem, dos 5 lançamentos, eu tenho que escolher 3 para serem coroas. Além disso, os outros serão caras, né? Uma vez escolhido essa configuração, cada configuração terá a mesma probabilidade. Qual é? É 1/2 para cada valor. Imagina, por exemplo, coroa, 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 cara, cara. Nós temos exatamente 3 coroas nesse caso. Qual a probabilidade do primeiro? 1/2. Segundo, 1/2. Terceiro, 1/2. Quarto, 1/2. Quinto, 1/2. 1/2 elevado a 5. Isso vai dar 5 escolhe 3 é 10. 10 vezes 2 é menos 5. Que é a mesma coisa que 1/2 elevado a 5. Qual é a probabilidade de A e B ocorrerem? Ou seja, a primeira jogada ser cara e nós temos exatamente 3 coroas. Bem, a primeira é cara. Então, para ser coroa, sobraram 4 possibilidades. Das 4 que sobram, eu tenho que escolher 3. E, bem, para cada uma dessas configurações de jogadas, eu tenho 1/2 elevado a 5 para cada uma delas, não é isso? Então, por exemplo, cara, cara, coroa, coroa, coroa. Isso, a cara é a primeira jogada e temos 3 coroas. Qual a probabilidade dessa configuração específica acontecer? Cara, cara, coroa, 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 1/2 elevado a 5. 4 escolhe 3 é 4, vezes 2 é menos 5, que é a mesma coisa que 1/2 elevado a 5. Então, qual é a probabilidade de A dado B? A condicionado a B. Pela fórmula, a probabilidade de A e B dividida pela probabilidade de B, que é, já fizemos as contas aqui, 4 vezes 2 a menos 5 sobre 10 vezes 2 a menos 5, cancelo 2 a menos 5, fica 4 sobre 10, que é 2/5. Ok? Perfeito. Outro exemplo. Considere um sorteio onde os objetos 1, 2 até N podem ser escolhidos, cada um com probabilidades diferentes. O objeto 1 tem probabilidade P1, o objeto 2 tem probabilidade P2, o objeto 3 probabilidade P3, o objeto N tem probabilidade PN. E é claro, essas probabilidades têm que somar 100%, né? Sabendo que o objeto sorteado foi o objeto 1, 2 ou 3, qual é a probabilidade de ter sido o objeto 1? Bem, seja A, o evento, foi sorteado o objeto 1, e B, o evento, foi sorteado o objeto 1, 2 ou 3. Qual é a probabilidade de ocorrer o evento B? Bem, P1 mais P2 mais P3, né? Já que são de juntos, não é isso? E qual é a probabilidade de A e B? Ocorrer a probabilidade de A e B, ou seja, ser o primeiro e ser o primeiro, segundo ou terceiro. Bem, se é o primeiro, então é claro que está já que o evento A está contido no evento B. Então, a probabilidade de ser A e B é a mesma coisa que a probabilidade de A, que é P1, a probabilidade de ser o primeiro objeto. Então, com a probabilidade de A dado B, é a probabilidade de A e B dividido pela probabilidade de B, que é P1 sobre P1 mais P2 mais P3. Ok? Perfeito. Agora vamos ver o problema de Monty Hall. Na verdade, eu acho melhor deixar o problema de Monty Hall para a próxima aula. Ok? Porque a gente tem várias continhas aqui para mostrar, esse vídeo já está muito grande, vamos deixar para a próxima aula. É isso, pessoal. Mais um vídeo aula para a gente terminar.